Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Boa noite aí quem está chegando agora, a Tânia, o Roque, não sei mais quem chegou. Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom, gente, vamos começar, né, o Dudu? Dudu, pode começar no parágrafo anterior, tá? Só para relevar um Anterior. pouquinho a memória. Aqui, vamos começar onde tem esse questionamento aqui, né? Isso. Começar aqui, então. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas, mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto, e Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros, neles só viram demônios. Era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Só um minutinho, Dudu. No livro dos médios, gente, tem um capítulo que se chama Dos Sistemas. Aqui nesse livro, não, aqui é um resumo, tá? Lá, Allan Kardec, ele explica cada sistema. Então, o que ele está falando aqui? Que bem no início, para ele, ele tinha assim, uma resposta para o fenômeno que era produzido pelos espíritos. No início, ele agiu como qualquer materialista, utilizando a metodologia científica da época. Então, quando ele começou as pesquisas, ele partia do princípio que não era ação dos espíritos o que estava acontecendo ali. Claro que nós sabemos hoje que ele era um missionário, que ele foi preparado, etc. Né? Mas o Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, ele, nos primeiros contatos que ele teve com os espíritos, ele já não foi assim, acreditando, não. Tanto é que ele pega e fala que tinham vários sistemas, várias possibilidades a ação dos espíritos na matéria. É o fenômeno das mesas girantes. Só que ele foi observando. E com o tempo, ele foi chegando à conclusão que não era uma coisa como a maioria das pessoas pensavam na época. E como até hoje, muitas pessoas que não acreditam na vida após a morte, na comunicação dos espíritos, como que elas pensam. Que são sistemas que não consideram o elemento espiritual, que não consideram a ação dos espíritos na matéria, que não consideram o fenômeno mediúnico sendo produzido por espíritos. Tá? Isso que ele está falando aí. Então, que o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto. Quer dizer, então, no início, ele também ficava no campo das conjecturas. Ou seja, não acreditava que fosse a ação do espírito, né, no início. Continuar? Vamos lá. Suponhamos que dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos de que acabamos de falar, uns tenham dito muito boas coisas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem. Ter-se-ia logo concluído que entre eles havia bons e maus. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de
saber e ignorância. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso em suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. Então, veja, gente, a dificuldade que Allan Kardec teve. Porque, às vezes, para quem já participa de reunião mediúnica, às vezes a gente fala assim, mas como que os mentores, né, deixaram que um espírito pseudo-sábio se apresentasse como se fosse um mentor, ele não era um mentor, né? Como é que eles deixaram, né, o espírito tentando nos enganar? Porque isso acontece nas nossas reuniões. Não acontece sempre, mas às vezes acontece, né? O que os mentores permitem nos dias de hoje? Para ver como é que está a nossa observação do fenômeno. Se nós aceitamos tudo que os espíritos, quando a gente vê pelo discurso que é o espírito superior, se nós aceitamos simplesmente cegos, ou se usamos do quê? Da razão, do bom senso, da lógica, né? Do questionamento, né? Então, quer dizer, a gente não é porque o espírito está se apresentando e está falando que é Bezerra de Menezes, ou Chico Xavier, não importa qual espírito, a gente já vai acreditar nele. Não, a gente tem que ouvir. O mais importante não é o autor, não é a identidade. O mais importante é a mensagem. Bom, isso nos dias de hoje, né? Agora, na época de Kardec, gente, ele nem sabia que no mundo espiritual tinha espíritos bons e maus. Então, ele, entrevistando os espíritos, ele foi observando, ele chegou à conclusão, e aí ele cria, né, o que nós chamamos hoje de escala espírita. Espíritos imperfeitos. Então, ali tem uma classificação. Por exemplo, tem espíritos neutros. Então, o que é um espírito neutro? É aquele que sempre fica em cima do muro. É um espírito imperfeito. Então, a neutralidade não é coisa boa, né? Ah, porque não faz o mal. Não faz o mal. Mas também, se não faz o bem, aquele que não faz o bem está fazendo mal. Ser neutro não é coisa boa, né? Então, tem espírito neutro, tem pseudo-sábio, né? Tem enfim. O que eu estou querendo dizer? Que essa classificação que Kardec fez, ele fez observando a fala dos espíritos. Esse pelo que ele está falando, então nós vamos enquadrar nessa forma. Da mesma forma, os espíritos bons. Tem espírito bom que é mais pro lado da ciência, né? E tem espírito bom que é mais pro lado da moralidade. Também, entre os espíritos bons, há uma diferenciação. E tudo isso, Allan Kardec, para ele foi mais difícil, porque ele não sabia nada disso. Então, hoje, é por isso que a gente tem que estudar o Livro dos Médiuns. Hoje, quando a gente vai trabalhar com mediunidade, se a gente estudar primeiro, fica mais fácil para a gente entender o fenômeno. Fica mais fácil para a gente identificar, por exemplo, a natureza de um espírito, né? Se é um pseudo-sábio, por exemplo, o enganador. Porque, estudando, nós sabemos que os espíritos, eles manipulam os fluidos e que o espírito pode se apresentar como qualquer espírito. Quer dizer, ele pode moldar o seu perispírito e se apresentar como se fosse um ente querido nosso, né? Ou como se fosse um espírito superior mesmo, tipo o Dr. Bezerra de Menezes, ou Chico Xavier. Então, mas eu vi o Chico, era o Chico. Não é porque você viu que é o Chico. Agora, o que ele está falando tem que ser condizente com o que o Chico falaria. Está condizente? Não, então é o Chico. Não está condizente? Então não é. Mas eu estou vendo. Pois é. Né? O espírito pseudo-sábio, enganador, vai fazer isso mesmo, vai querer enganar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê, somente em rede social, né, mensagem atribuída ao Chico Xavier, mensagem atribuída a Emmanuel,
mensagem atribuída a, enfim, esses espíritos bons que nós tanto amamos, que às vezes o conteúdo ele não condiz com o espírito. Ah, mas era porque eu recebi, né? Não, não é assim, eu recebi. Então, o conteúdo, gente, é importante. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo o quê? Um serviço contrário à doutrina espírita. Então, a gente não deve aceitar qualquer mensagem, né, atribuída a um espírito, falar que é dele. A gente tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Porque, infelizmente, em rede social, é cada coisa que aparece atribuída a esses espíritos famosos, né? Espíritos famosos, assim, que nós amamos. Não é que o espírito é famoso. É que nós, infelizmente, ficamos idolatrando médiuns. Nós ficamos idolatrando pessoas boas. Esse é um defeito grave nosso. Não é só do espírita, não. Mas é um defeito espírita. Né? Trata o médium de um jeito diferente. Como se fosse alguém assim. Né? Não, é um médium. É só isso. Ele é só o intermediário quando os espíritos querem se comunicar. Ele não é mais do que ninguém. E nem menos. Não, o Chico Xavier era diferente. Tudo bem, era diferente. Mas a gente não pode atribuir a santidade aos médios. Né? Eu não sei se eu já contei aqui, eu vou contar. Peço perdão se eu já contei. Eu sou muito amigo do João Berbel. Mas muito amigo, tenho muita liberdade com ele. Trabalha no IMA, né? E através da sua mediunidade tem uma equipe de espíritos do Dr. Alonso, que faz as cirurgias espirituais. Acredito que todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar do João Berbel médium. E teve uma vez que eu fui lá, das últimas vezes que eu fui, né, antes da época da pandemia, e de repente eu estou lá fazendo atendimento e tal, né? Eu estava fazendo atendimento com acupuntura. Eu fiz uma temporada com ele lá, tratamento de acupuntura. E o pessoal terminou o atendimento da acupuntura, fizeram uma fila, começaram a beijar a mão do João. Eu já olhei pro João com a cara assim, ué, né? Aí ele pegou e fez um sinal para mim, não, você espera aí. Ó, João, você virou papo agora? O que é isso? Tem muita liberdade? Mas o que é isso? Ó, Adolfo, vou falar uma coisa para você. Eu não gosto disso. Não é coisa minha. Mas esse povo, não adianta eu falar para eles que não é para beijar minha mão, que não adianta. E como a maioria deles não são espíritas, eles vêm e beijam minha mão mesmo, fazem fila. E no final das contas eu percebi que é melhor assim eu deixar do jeito que tá, porque não adianta, eu não vou mudar a cabeça deles. A hora, o que o João me falou? Eu não gosto disso. E realmente, ele é uma pessoa simples, o João. Conheço ele. Mas as pessoas ficam me usando de uma tal forma que fazem fila para beijar a mão dele. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, viu, gente? Eu fui no Chico Xavier, quando o Chico era encarnado. Meus 16 anos de idade. Direto do Túnel do Tempo também, viu, Ana Flávia? E vou falar uma coisa para vocês, gente. O povo beijava a mão do Chico. Não é porque o Chico queria, não, viu? O povo também endeusava o Chico Xavier. Entendeu? Então, são coisas assim que quem que está errado? É o movimento. Tudo bem, lá no Chico também iam muitas pessoas que não eram espíritas. Mas dentro do centro espírita, gente, com médium, que não é o João, que não é o Chico, nós fazemos igual ou parecido. Entendeu? Ou às vezes com um cara que é o presidente, ou um orador, né? Ou alguém que tem livro publicado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente não pode fazer. Não no centro espírita. Por quê? Porque nós somos iguais. Então, entre nós espíritas, gente, não tem essa coisa, doutor. Entendeu? Não tem, nós somos iguais. Espíritos em evolução. Nessa encarnação, um veio numa condição social. Na outra encarnação, esse que veio rico, ele vai vir pobre. Entendeu? Esse que tem um corpo que é muito bonito ou muito bonita, vai vir feio ou feia. Por quê? Porque faz parte da evolução. É assim que funciona. Não é? Então, numa encarnação, a gente vai ser trabalhador rural. Na outra encarnação, vai ser filósofo.
na outra vai ser médico, na outra vai ser sapateiro. É assim que funciona. A gente tem que aprender através das experiências, né? Então, nós não somos melhores que ninguém. Olha, isso tudo eu estou falando porque Allan Kardec está dizendo que ele teve que observar a fala dos espíritos para perceber que eles são o quê? Diferentes. Assim como nós, encarnados, somos diferentes, né? Só que ele não sabia. E hoje, as informações estão lá no Livro dos Médiuns. O que nós temos que fazer? Quem trabalha com reunião mediúnica tem que estudar o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque Kardec já deixou pronto para nós. O mais difícil ele fez, foi escrever o livro, né? E, infelizmente, tem muitas pessoas, médiuns, inclusive, e que não leem, que não estudam, não é nem ler, estudar, né? O Livro dos Médiuns, infelizmente, né? Desculpa aí que eu acabei, era só para comentar o texto, eu acabei falando coisas que não tem, assim, muito a ver, mas tem a ver também, né? Claro. Dolfinho, À vontade, Lucélia. é interessante porque a gente tem que ter o equilíbrio em poder admirar o trabalho de alguém, né? Isso é importante, né? É reconhecer o trabalho do outro. Só que colocar o outro no pedestal, aí a gente cai na idolatria, não é? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter sempre, não é? Porque eu admiro o trabalho de muita gente. Admirar é bom, porque, de certa forma, incentiva a gente a querer crescer, aprender, não é? E reconhecer o trabalho do outro é uma coisa, é uma atitude amorosa, de certa parte, né, de certo modo. Mas, ao partir para a idolatria, eu prejudico o outro também, porque, de repente, eu deixo de reconhecer o esforço dele enquanto humano para se transformar, trabalhar, porque ele está se esforçando, né? E eu deixo de reconhecer isso também, não é? No meu irmão. E eu passo a praticar idolatria, que não é nada legal, né? É mais ou menos isso, não é, Dolfinho? Muito bem, excelente. É isso mesmo. Mais alguém quer falar, quer fazer algum comentário? Parece que o Vitor Hugo colocou algum comentário aí da Revista Espírita. Quer falar, Vitor Hugo, alguma coisa? Claro. Eu coloquei aqui, Adolfinho, dois trechos, duas referências, tá? As referências estão aqui embaixo, para o pessoal que depois quiser ler na íntegra. O primeiro, quando o Kardec relata, lá no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, sobre uma evocação que foi feita e dava o título ao espírito de Monsenhor, que era um título que ele possuía quando encarnado. E aí ele respondeu: devias dizer ao menos ex-Monsenhor, porque aqui só Deus é Senhor. Fica sabendo que aqui encontro criaturas que na terra se prosternavam à minha frente e diante das quais eu mesmo me inclino. E aí depois tem o outro trecho que eu coloquei, uma observação que Kardec faz na Revista Espírita, em que Kardec diz: os espíritos considerados pelos homens como santos geralmente não se apresentam com essa qualidade. Assim, São Vicente de Paulo assina simplesmente Vicente de Paulo. São Luís assina Luís. Ao contrário, aqueles que usurpam nome e qualidades que lhes não pertencem, muito comumente exibem falsos títulos, sem dúvida pensando em impor-se mais facilmente. Contudo, essa máscara não pode enganar a quem quer que se dê ao trabalho de lhes estudar a linguagem. A dos espíritos realmente superiores tem um cunho que não permite enganar-nos. Ou seja, aquele que é observador atento, como sempre diz Kardec, que tem critério e não tem medo de bater no texto, né, no sentido melhor que essa palavra pode ter, ou seja, de analisar ela com criteriosidade,
ele sempre consegue chegar à conclusão certeira de qual tipo de espírito está se comunicando. Então, o que o Adolfo estava falando, está aí demonstrado 2 exemplos, né, dentre vários que existem na obra de Kardec, de como os espíritos superiores não se preocupam com títulos, nem com homenagens, nem nada do gênero. Eles estão preocupados com o fundo, com o sentimento que existe ali. Então, eles não se dão prazer com títulos, nem nada do gênero, porque eles sabem a pequenez deles perante Deus. Então, é um processo de humildade que a gente ainda está aprendendo, está em caminhos de desenvolvimento para nós, que ainda somos imperfeitos, né? Muito obrigado, Vitor Hugo. O Adolfinho, Oi. interessante que na consideração do Kardec, que o Vitor Hugo colocou, está escrito os homens que os homens costumam chamar de santos, não é? Isso não existe no outro, não é? Na espiritualidade existe a variação de evolução, né? Mas não há privilégio de como nós humanos nos designamos. Aquela pessoa é santa. Isso é uma posição dos homens, né? E que nós, na medida do possível, temos que começar a nos educar para não praticar. Não ficar endeusando, porque o médium é uma pessoa como qualquer outra pessoa. E que, em muitos casos, vem na condição de médium até mais como expiação do que como missão. Né? Porque não é fácil ser médium, não, viu, gente? Ficar sob a influência dos espíritos não é fácil, não. Bom, é fácil quando são a influência dos bons espíritos, né? É gostoso. Mas nem sempre é a influência dos bons espíritos. Porque como nós não somos perfeitos, então nós sintonizamos, né, os espíritos imperfeitos. Aqueles que pensam e que estão na mesma condição que nós. Então, na verdade, o médium, quando ele recebe uma influência negativa, é porque o pensamento dele é negativo. Né? A gente não pode culpar os espíritos imperfeitos, não. Ou os espíritos malfazejos. A gente não pode ficar culpando eles, não. Porque se eles estão nos influenciando, é porque nós estamos abrindo a porta para eles. Né? Então, nós temos muito que caminhar aí. E os humildes, eles não ficam falando, gente, eu sou humilde, viu? Como é que é a fala? Eu tenho orgulho de ser humilde. Como é que é? Mais ou menos isso, né? Tenho orgulho de ser humilde. Então, não é humilde coisa nenhuma. Vamos continuar, né, Dudu? A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a sua natureza e sobre o que podemos chamar estado fisiológico. Ficou-se sabendo por eles mesmos que uns são muito felizes e outros muito desgraçados, que não são seres à parte da natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar, e, dentre eles, cada qual pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos e os que conhecera na terra. Pode-se acompanhá-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que abandonam o corpo, e observar sua situação segundo o gênero de morte e o modo pelo qual viveram na terra. Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos, imateriais, no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que, em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e, desde então,
ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Dudu, espera só um pouquinho aí, volta essa parte. Isso aqui eu quero dar um destaque especial. Uma dificuldade nossa. Tá aqui, gente, ó, resumidinho, esse parágrafo aqui, ó, eu até vou usar ele nos meus estudos. É até mais fácil. Tá falando do perispírito, que é o corpo do espírito. Olha, gente, esse parágrafo, o certo é a gente decorar ele. Viu? O que está falando isso do perispírito? Como é que ele conceitua o perispírito? Ele fala que é o quê? Primeiro que ele fala que é o que é? É o invólucro que o espírito possui. Né? É o corpo do espírito. Tá? Olha lá, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, vapor. Então, o perispírito é um fluido. O que é fluido? Nesse caso aqui é um vapor. Vapor é fluido. Né? A água também é. Mas o espírito, ele se apresenta como de que forma? Vaporosa. Né? Diáfano, depois vocês verem o dicionário aí para mim, quem puder. Tá? E outra coisa que é importante. Invisível no estado normal. Perispírito. Invisível no estado normal. É um fluido vaporoso e invisível. Claro, né? Quem vê o perispírito? O médium vidente. Né? Normalmente a gente fala, eu vi o espírito do fulano de tal. Na verdade, você não está vendo o espírito. Você está vendo o corpo fluídico dele. Né? Agora, ele é o quê? Invisível. Né? É um fluido. Né? Em certos casos, uma espécie de condensação, né, pode tornar-se momentaneamente visível. Pode tornar-se momentaneamente visível. E mesmo tangível. Pode-se. Então, gente, o perispírito ele não tem pé, ele não tem unha, viu? Ele não tem sangue. Ah, mas eu vi lá, estava cheio de sangue. Aí, nesse caso, Allan Kardec explica isso, né? O espírito, ele fica assim, você morre num acidente, por exemplo, e perdeu muito sangue. Ele fica assim, aquilo impressiona tanto ele, no momento de desencarne, que é assim que ele se apresenta. Então, o médium vai ver como se estivesse todo ensanguentado. Mas esse é o corpo do espírito? Não, não é. Ele pode se apresentar assim? Ele pode se apresentar assim. Mas o que ele é? Ele é um fluido. Tanto é que quando a gente vê um espírito, se for observar direitinho, você vai ver o que mais é o rosto dele. Você não vai ver pé, não vai ver braço. Né? Agora, se ele quiser se apresentar com pé, aí com roupa, vai se apresentar assim. Né? Às vezes ele quer ser identificado por um ente querido. Ele se apresenta com o mesmo perfume, né? Ou com o mesmo cigarro, se era fumante, por exemplo. Com a mesma roupa. Uma roupa que tinha quando estava encarnado. Mas aí ele está se mostrando para ser identificado. Mas o conceito está aqui, ó. O perispírito, gente, ele é um corpo fluídico vaporoso. Isso é perispírito. E o perispírito é o corpo do espírito. É ele no estado normal, que é invisível. Olha, ele pode se tornar visível para nós. Né? Para o médium vidente, por exemplo. Né? E pode se tornar visível para todos também. Pode. E até mesmo tangível. Só que esses dois fenômenos, visível para todo mundo e tangível, esses fenômenos são mais raros. Tá? Normalmente, quem vê o perispírito, ou vamos falar espírito, né? Que é o espírito com o seu perispírito, normalmente quem vê é o médium vidente. Tá? Desculpa ter gastar um pouco aí nesse assunto aí, mas isso é um negócio que muito espírita não entende. E outra coisa, gente, Allan Kardec não pesquisou, entrevistou vários espíritos. Por que eu estou falando isso? Porque, mas eu li um romance. Bom, esse romance é a opinião do autor. Allan Kardec, ele não viu só um espírito. Ele não conversou só com um espírito.
né? Então, porque é o autor que contou a história dele. É dessa maneira que ele vê o autor espiritual. Significa que o espírito está falando mentira? Não, é porque ele enxerga dessa maneira. Mas não é porque ele enxerga dessa maneira que o mundo espiritual é de acordo com a lógica desse espírito. Porque aquele espírito que é muito apegado à matéria, a história que ele vai contar é muito apegada à matéria. Aí sim vai nos passar a impressão que o perispírito, né, é igual ao corpo físico. Mas é um espírito que está em um estado evolutivo que ele não se percebe como com um corpo vaporoso. Né? Então, tem espírito que é assim? Tem. Mas o que eu estou querendo dizer? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê nos romances. Não é porque está escrito no romance que é daquele jeito. Cuidado. Mas e da obra de Allan Kardec? Por isso que o espiritismo é uma ciência. E Kardec observou vários espíritos. Ele ficou anos. Ele começou por volta de 1855. Depois de 2 anos, ele publica seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que é em 1857. Então, ele ficou pelo menos 2 anos para poder publicar o primeiro livro. E depois de 2 anos, 57 e 59, ele publicou esse livro que nós estamos estudando, 1859. Né? E ele continuou estudando, pesquisando, até o seu desencarne, né? Em 1869. Então, a gente tem que valorizar a obra de Allan Kardec, gente. Com todo o respeito que eu tenho para romance. Uma romance é ponto de vista do espírito. Eu não estou falando mal de romance, não estou falando mal de espírito nenhum. Mas se o espiritismo é uma ciência, a gente, para falar que uma informação de um espírito, que é diferente das informações de Kardec, a gente falar que aquela informação é verdadeira, aquela informação não pode vir só por um espírito. Porque quando é um espírito falando, é um ponto de vista. E a gente não faz ciência com ponto de vista. Né? É por isso que tem gente hoje em dia que fica falando em terraplanismo. E a gente fica falando que não vai tomar vacina, porque onde se viu. Gente, nós estamos no século XXI. Como é que a gente não vai acreditar no que a ciência diz? Né? Como é que nós não vamos valorizar a pesquisa de Allan Kardec, o trabalho dele? Nós temos que valorizar. Porque o espiritismo é uma ciência. Por isso. Agora, aquele que não é espírita, tudo bem. Qualquer coisa que ele acredita. É válido. Né? Agora, nós temos que tomar cuidado. Então, o que é perispírito? Está aqui, a definição é essa. Né? Não é outra coisa. Mas eu li outra coisa em tal livro. O autor do tal livro é um ponto de vista dele. Né? Para a gente poder falar que é verdade, tem que seguir o quê? Metodologia científica, que foi o que Kardec fez. Né? Observando vários espíritos. Aí ele chega a essa conclusão. O perispírito é um corpo fluídico, vaporoso, que é diáfano mesmo, que permite a passagem da luz. Transparente. Olha que beleza. Perispírito é transparente. Obrigado, viu? Foi o Dudu, né? Acho que foi o Dudu. Transparente e invisível no estado normal. Desculpa eu ficar falando assim empolgado, viu, gente? De perispírito. Mas eu acho que isso vale a pena a gente enfatizar esse conceito. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar. Levantaram a mão, Dolfinho. Desculpa, Lucélia, não vi. Pode falar. Alguém levantou a mão. Eu que levantei, a Morgana. Pode falar, Morgana. Acho que são 2 perguntas. Na verdade. Então, o espírito é como se... O perispírito é como se fosse uma energia? O termo correto, Morgana, é fluido. É fluido. Veja. O fluido é a matéria-prima que produz energia. Tá. Eu não posso falar que é energia que está errado. Tá, então ele é fluido. É um fluido. Tá. A segunda pergunta é, ele não tem forma, certo? Perfeito. Então, quando a gente sai da condição de encarnado, que a gente morre, a gente vai ficar sem forma e a gente só vai se utilizar da forma
quando existe uma necessidade. Exato. É que, na verdade, Morgana, assim, a gente acaba assim, conservando, pelo menos assim, no rosto, vamos dizer assim, a forma da última encarnação. Tá, então imagina que nós desencarnamos, que nós estamos todos no plano espiritual. Uhum. Os espíritos se reconhecem, não é pela forma, então, é através da vibração? Muito bem, muito bem. Porque, veja, Morgana, nós não temos mais o corpo físico. Certo, E o perispírito não tem forma. certo. Tá? Essa imagem que o Dudu está mostrando aí, ela não é correta, porque aí tem uma forma. Aham, Ele não tem essa forma. tá. Tá? Ele não é esse negócio aqui, ó, que o Dudu está mostrando aí. Não é. Sim, porque aqui tá representa. Só para ilustrar o que é o perispírito aí, se alguém tiver alguma dúvida. Isso. Agora, como que um espírito reconhece o outro? É pelo pensamento. Ah, tá. Entendeu? Tá? E assim, tem muitos espíritos, depende assim, a superioridade deles, tá? O entendimento. Então tem espírito assim, ó, que quando desencarna, está tão apegado à matéria, eles estão apegados, que tem histórias na revista espírita que ele desencarna, ele não sabe que desencarnou ainda, Aham, ele continua na Terra aham, pensando que está encarnado. aham. Aí, nesse caso, como é que ele acredita que está vivo? Né? Bom, vivo ele está. Acredita que está encarnado. Né? Aham. Então, aí, nesse caso, ele vai ter pé, perna. Aí, nesse caso, pode chutar uma pedra, sentir dor no pé, Tá. ou se estivesse encarnado. Porque a condição espiritual dele, ele não tem essa informação. Quem tem essa informação é quem estuda a obra de Allan Kardec. Né? Então, assim, Eu tenho uma nós já temos. pergunta. Não, aí eu deixo um ponto de interrogação. Até duas. Será que realmente só tem essa compreensão quem estuda a obra de Allan Kardec? Será que outras pessoas que às vezes até comungam de outras religiões, será que elas não têm esse alcance? Será que é só através da obra de Allan Kardec que a pessoa que desencarna tem essa tomada de consciência? E aí, gente, quem quer responder essa pergunta? Nós somos um grupo. Eu respondo, mas se alguém quiser responder. Olha, eu vou responder em cima, né, obviamente, do que eu interpreto. Na verdade, o que Allan Kardec coloca para nós é de que o Espiritismo não é o único caminho, mas é um dos caminhos. E é um caminho muito bom, porque o Espiritismo, dentro de todas as religiões que existem, ele é o que melhor explica a vida pós-vida, né? Então, após o desencarne, após a morte, o Espiritismo é o que melhor explica em detalhes como funciona. Então, o Espiritismo, por ser uma ciência, ele dá uma explicação profundíssima, não que outras não deem, mas no sentido de que o Espiritismo explica muito bem. Se é o melhor caminho ou não, aí cada um pode decidir por si, né, através de sua própria interpretação. Mas é um caminho que é recomendado por nós, espíritas. Mas não é o único também, existem outros. Não significa que quem, por exemplo, for protestante não vá ter uma interpretação quando chegar do lado de lá. Enfim, é um dos caminhos, né? A gente não pode colocar como o único caminho de nenhuma maneira, porque nem o próprio Kardec faz isso, né? Vitor, mas eu não entendi a pergunta nesse sentido. E vou responder do jeito que eu entendi. Né? Porque, veja, a informação está na obra de Allan Kardec, do que é um perispírito. Que ele é um fluido, né? É um vapor. Isso quem define. A gente, não é quem define, mas nós encontramos em Kardec. Né? Então, tem espírito, que nós somos. Quem são os espíritos? Somos nós. Não é? Então, tudo aquilo que nós pensamos e acreditamos, quando a gente passa para o mundo espiritual,
que não tem mais o corpo físico, a gente vai continuar acreditando nas mesmas coisas. Não é? Então, aonde eu quero chegar? E a pessoa desencarna. Se ela não tem esse conhecimento, então, como é que ela vai se enxergar no mundo espiritual? Como se tivesse um corpo igual ao nosso. É por isso que lá no plano espiritual tem escola. Então, vou para a escola, vou estudar. Por isso que nos nossos estudos, por exemplo, agora, tem espíritos que são trazidos até nós, estão acompanhando o nosso estudo. Por quê? Porque na outra encarnação dele, ou nas outras encarnações, não era espírita. E ficou muito tempo desencarnando, vivendo o mundo espiritual, encarnando de novo, desencarnando, vivendo como se tivesse um corpo físico. E que agora que vão ter uma oportunidade, né, de aprender um pouco sobre o espiritismo. E estão frequentando o quê? Essa reunião nossa. E estão aprendendo o que é o perispírito. Né? Por quê? Porque até o século XIX, ninguém tinha esse conceito. Então, no que as pessoas acreditavam? No que os espíritos acreditavam? Então, eu não sou um fluido. Agora, é evidente que, na medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai ter o quê? Esse conhecimento. Né? Por outro lado, eu já tive essa oportunidade de entrevistar um espírito superior, uma pesquisa que a gente participa aos sábados de manhã. A gente não evoca espírito toda semana, não é isso, né? Às vezes fica um ano sem evocar espírito na reunião de sábado. Mas tem época que às vezes a gente evoca assim os espíritos, e até espíritos superiores. E a gente faz perguntas para eles. Perguntas assim, relacionadas com um assunto como esse que nós estamos estudando. E, conversando com o espírito, teve hora que eu questionei. Falei, escuta, mas tal coisa, Allan Kardec fala que é assim, assim. E o espírito falou assim para mim, não, se Allan Kardec falou, então é do jeito que ele falou. Em outras palavras, é o espírito superior a mim, é superior, né? Quer dizer, é muito melhor do que eu, moralmente falando. Mas o espírito que tem, moralmente falando, superior, ele tem todo o conhecimento que é na obra de Kardec? Não, tem espírito que não tem. Então, moralmente, tem espírito que está lá em cima, moralmente falando. Mas que do ponto de vista intelectual, de conhecimento, de conceito, tem espírito superior que não sabe. Por que não sabe? Porque foi reencarnando diversas vezes e, de repente, nunca encarnou como espírita. Compreende? Então, o espírito superior alcançou, né? E tem muitas coisas que ainda não sabe. Né? Então, para atingir a perfeição, vai demorar muito tempo. Eu lembro que tem um romance do André Luiz, o duro é que faz muito tempo que eu li os romances do André Luiz, eu não lembro mais assim. Eu conheço algumas histórias, eu não lembro em qual livro que está. Eu vou contar uma história e tem um... eles foram atender lá, acho que é o Nestório, foi atender um caso lá, e conversando com a pessoa, né, o espírito, no caso. Aí ele falou assim, ó, eu vou ter que passar você para fulana, falando de um outro espírito, porque ela vai passar para você, vai te dar algumas dicas, né, a respeito de amor. Só que ela é mais evoluída do que eu, ela tem uma compreensão melhor do que eu para falar de amor. Olha, gente, é um espírito superior. Então, você vai ouvir um outro espírito que, nesse campo, entende mais do que eu. O espírito superior. Né? Aí o espírito é encaminhado para um outro espírito que desenvolveu mais a amorosidade do que ele. Né? E nós estamos falando do espírito superior. Né? Então, essa pergunta é muito boa, por quê? O que ela nos faz pensar? Quando nós desencarnamos, como é que é a vida no mundo espiritual? Não muda muita coisa não, gente, porque nós, enquanto ser únicos que somos, enquanto individualidade, nós vamos continuar sendo os mesmos.
os mesmos medos, né? Com aquilo que nós não sabemos. Não vamos mudar. Não é porque desencarnou, então agora o espírito sabe que é. Não, tem coisa que ele não sabe. Né? Então, aí eu volto para a pergunta. O espírito que não sabe que agora o corpo dele é um fluido vaporoso, ele vai acreditar ele pode até saber, não, já sei que desencarnei. Mas ele vai continuar achando que tem um corpo igual a qualquer pessoa. Por quê? Porque ele acredita naquilo. Né? E ele vai ver, inclusive, anjo. Igual tem católico que acredita em anjo. Então vai aparecer um espírito superior a ele, vestido de anjo, com asas. Ele vai ver dessa forma. Mas é dessa forma? Não, não é dessa forma. Mas por que ele vai ver dessa forma? Porque ele acredita que é assim. Então, o que nós aprendemos com Kardec? Né? Kardec fala assim, ó, que o espírito, né, ele é criador. O espírito é a causa. O fluido é o instrumento. Então, estando em espírito, depois do fenômeno do desencarne, ou da morte do corpo físico, o que o espírito vai ver? Aquilo que ele acredita. Não é? E quem que vai construir? O perispírito dele, fluido. Só que essa construção não é uma coisa assim, agora eu quero construir uma piscina. Não, não é assim. A piscina já vai estar lá. Porque é o que ele acredita. Percebe? Então, gente, ó, isso é fantástico. Nós estamos conversando aqui hoje. Tá? Então, lá no mundo espiritual, o espírito ele se enxerga de que maneira? Da maneira que ele acredita. Por isso que eu estava falando agora há pouco, cuidado com romance. Porque às vezes a gente compra um livro de romance, é uma história boa, a gente percebe que é um espírito, ele reconhece que errou numa outra encarnação, que ele já melhorou, né? A gente reconhece isso na fala do espírito. Muito bacana. Só que, às vezes, é um espírito que está passando uma visão do mundo espiritual, né, sem esse conhecimento da obra de Allan Kardec. O problema não é porque está na obra de Allan Kardec. Não é isso, gente. É que é uma lei natural. O espírito, para aprender a lei natural, ele não precisa estudar a obra de Kardec. Ele pode, lá no plano espiritual, ter uma aula com o espírito lá, com espíritos. Compreende? Então, não precisa necessariamente ser na obra de Kardec. Mas o que está na obra de Kardec, gente, é das leis de Deus. Tá? Então, é natural. Então, a informação que está na obra de Allan Kardec é importantíssima, porque serve para todos os espíritos. É universal. Agora, ele não precisa deixar de ser católico para entender que ele tem um corpo que é vapor, constituído de vapor. Para entender que o corpo dele, fluídico, não tem uma forma apropriada. Ele pode dar a forma que quer. Bom, por exemplo, vocês já leram, acho que algumas pessoas aqui já leram, muitos já leram, romance que fala assim, ó, que o espírito se tornou um ovoide. Já leram romance sobre o ovoide? Já. Já leram, né? Isso. Ora, o que é um ovoide? O que é o ovoide? É um espírito que acredita que ele é um ovoide. Mas ele é um ovoide? Não, é um espírito. Né? Mas em função do contexto, de tudo que aconteceu na vida dele, que agora a gente não vai falar sobre isso, porque senão a gente vai fugir muito. Mas se ele acredita que ele é aquilo, ele é aquilo. Ele acredita que ele é o quê? Um jumento. É um jumento. E aí até os espíritos superiores convencer ele que ele não é um animal jumento. Olha, vai um tempo. Viu? O Célio, está com a mão levantada? Sim, eu queria perguntar uma coisa. Posso? Manda. Em relação ao que nós estamos estudando. Hum. Eu, nessa vida, eu não fiquei feliz com a informação evangélica que me deram e fui até encontrei Kardec. Aí eu estudei, quando desencarnar, eu espero que eu perceba
tudo aquilo que eu aprendi. Isso vai depender também da minha transformação moral, certo? Aí eu encarno no lugar onde eu vou ter acesso, talvez, a uma religião, entre aspas, que tem um conceito oriental, vai falar sobre espírito, reencarnação. Eu vou lembrar e vou entender o que eu hoje entendo. Percebe a pergunta? Sim, sim. No outro lugar, eu vou, de alguma forma, dar um passo além por conta do que eu aprendi hoje aqui no Brasil, mas eu vou numa aldeia africana, por exemplo. Percebe isso? A pergunta que é mais ou menos o que a menina, né, estava... Porque assim, Lucélio, o conhecimento que nós adquirimos, a gente não perde. Isso. Para cada encarnação nossa, nós somos o quê? Numa determinada encarnação, naquela encarnação nós somos aquela individualidade. Uhum. Mas enquanto ser pensante, enquanto espírito imortal que somos, tudo que nós aprendemos, nós não esquecemos. Uhum. Então, aquilo que você já aprendeu, você não vai esquecer. Compreende? Entendo. Tá? Então é isso. Não precisa ter Então, medo. uhum. Porque Então, agora eu fui oriental, então tudo que eu aprendi lá atrás, não, está lá em você. Tá? uhum. Ô, Vitor, Então, comenta para nós, fazendo um favor. Tudo bem, né, Lucélio? isso, é isso mesmo. Tá. Comenta um pouco para nós essa frase que você colocou aqui, ó, pelo menos a última aqui, que eu adorei. Comenta um pouco aí, Vitor Hugo. Eu mandei só a referência pela pergunta que a Morgana havia feito, né, sobre exatamente como os espíritos se reconhecem quando estão desencarnados, e aí tem uma pergunta exatamente, Kardec faz essa mesma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, e aí sopraram aqui na minha cabeça, eu falei assim, tá lá no Livro dos Espíritos, eu achei. Mas, enfim, é exatamente isso que você falou, né, os espíritos, eles se reconhecem, porque o próprio Kardec, quando a gente lê lá no capítulo 14 da Gênesis, né, os fluidos, o Kardec disserta lá que o perispírito, ele é como se fosse um espelho que reflete a imagem do espírito, no sentido de que tudo aquilo que tem de memória no espírito, ele se reflete no sentido de que eu consigo analisar as memórias das outras pessoas, ou seja, se eu encontro um encarnado ou até mesmo um desencarnado, eu consigo ver as coisas que ele viveu. Então, eles analisam ali no nosso perispírito, e a gente consegue fazer isso, né, quando estamos desencarnados, e conseguimos ver as encarnações, os feitos, enfim, toda a história daquele espírito que está ali refletindo no perispírito. Então, quando a gente lê lá no capítulo 14 da Gênese, o Kardec fala sobre isso, é muito interessante, e aqui ele está dando um exemplo disso, né, que os espíritos se reconhecem exatamente por essa ferramenta. Então, é basicamente o que o Adolfo trouxe para nós, né. Ok. Morgana, mas ó, você faz cada pergunta boa, viu? Muito bacana a sua contribuição, viu? A de todas, a Lucélia também participa muito bem, né? O Vitor não faz pergunta, o Vitor só responde. Muito bem, viu, Vitor? Brincadeira, viu? Esse é o parceirão. Gente, então, é assim que nós aprendemos. Hoje, acho que nesse debate nosso aqui, essas questões aí trazidas pela Morgana, pela Lucélia, vamos dormir, que tem gente que vai dormir com a pulga atrás do, né? Caramba, então é assim? É assim. Ah, então nós temos um corpo que não tem forma, o perispírito não tem forma. Ah, então eu vou ficar sem forma. Não, você não fica sem forma. É aquilo que você está na sua cabeça, é o que você é, né? Então nós vamos acordar, provavelmente quando ele desencarnar, vai chegar do lado de lá com a forma que nós temos, viu? Mas a gente pode dar a forma que quiser. Por quê? Porque nós não vamos ter mais esse corpo nosso aqui, ó. Qual que é a dificuldade que nós temos? A gente acha, quando chega do lado de lá, continua tendo pé, unha encravada,
Não, tem espírito que está ligado à matéria, vai ter uma encravada mesmo. Né? Rita, Rita, a Rita levantou a mão. Pode falar, Rita. Algum probleminha com a Rita, porque ela levantou a mão, ela já desabilitou o microfone, mas a gente não está ouvindo ela. Algum probleminha aí. Bom, se a Rita não conseguir falar hoje, ela pode semana que vem falar, viu, Rita? Ou se quiser escrever aí, tem ainda alguns minutinhos, e nós O não vamos te ouvir. Adolfo. Oi, agora sim. Não, agora é a Ana Flávia que está falando. Ah, à vontade. Tá? Enquanto a Rita vai se organizando aí, só uma colocação, né, no que a Lucélia falou, né, e que você falou que a gente não perde o que a gente aprendeu nunca, né? E que às vezes a gente não tem, numa outra encarnação, a gente não tem a clareza, mas a gente tem muita intuição, né, do que a gente já foi, né? E a gente como mãe, né, a gente vê os filhos da gente, você fala, meu Deus, né? De onde vem essa facilidade que ele tem para alguma coisa, de onde vem esse gosto por esse tipo de música, não sei o quê. Então, assim, é muito claro, né, como mãe, o tanto que o filho da gente vem com uma personalidade que a gente sabe que não é dessa vida, né, é de muitas vidas. E você fala assim, né? Quando a gente vai ter um filho, você fala, eu quero que ele seja assim, assim, assado. E depois você fala, meu Deus, ele veio pronto, né? Ele tem a personalidade total dele. Eu só vou auxiliar, né? Então é bem isso que a Lucélia falou e que você falou também, né? O tanto que fica visível que a gente traz muitas coisas, né? E a gente tem a intuição vem, os talentos vêm. E vão aflorando, né? Tudo bem. Bem isso. Rita, tá legal aí agora, Rita? Não, acho que não. Bom, mas fica registrado que você levantou a mão, viu, Rita? A gente vai ficar curioso para saber. Mas o nosso tempo está chegando ao final, né? Vamos deixar a Acho que Rita ela para falar. conseguiu. Conseguiu? Acho que ela conseguiu. Então fala, Rita. Pode falar. Mesmo que seja para falar, não quero falar, mas fala. Acho que ela não conseguiu, não. Não conseguiu. Tudo bem. Adolfinho, eu mandei a referência do que eu citei também, tá? Para o pessoal aí que quiser ler todas as referências depois na íntegra, a gente coloca também na descrição do vídeo no YouTube, né? Então o pessoal pode depois pegar lá. E olha que interessante, até na última referência que eu mandei aqui, o Kardec utiliza o mesmo termo que os espíritos usam na resposta lá no Livro dos Espíritos. Ele diz, desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que é o perispírito, né? Que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, a mesma coisa que os espíritos colocam na resposta, né? A analogia como se fosse um livro, Kardec coloca aqui para nós, para exemplificar isso, essa leitura no perispírito dos outros, né? Dos outros espíritos. É por isso, viu, Vitor Hugo? É por isso, viu, que nós encarnados, quando os espíritos chegam próximo de nós, eles conseguem acessar o nosso pensamento. Né? Porque quando nós pensamos, nós criamos... Kardec fala em fotografia do pensamento, que na época não tinha o vídeo, mas é um vídeo 3D, né? Daqui a pouco vai ter 60D, nem sei. Mas, então, tudo que nós pensamos, o nosso perispírito, ele cria a imagem. E como se ela estivesse acontecendo, como se tudo estivesse acontecendo mesmo, de fato. Né? Ele dá até um exemplo assim, você quer matar uma pessoa. Então, a pessoa pensa, eu pego o punhal, aí eu pego e dou uma espetada, e volta, e outra, vai sair no sangue, e a pessoa vai pensando. O perispírito, ele cria essa cena. E como o perispírito é matéria, cria a cena. Né? Agora, é uma coisa da memória. Né? Então, sempre quando a gente pensar naquilo, ativa a memória, ativa o vídeo, como se estivesse acontecendo.
os espíritos, eles conseguem ler o nosso pensamento. Eles conseguem, isso que a gente pensa, eles conseguem captar. Então, a gente pode esconder da mãe, pensando, pode esconder da esposa ou do marido, mas dos espíritos a gente não esconde. Então, tudo que nós pensamos, os espíritos, eles conseguem captar. Bom? Outra pergunta, gente, é rapidinho essa. Eles leem o nosso pensamento ou eles captam o nosso pensamento através das ondas vibracionais? Porque a gente não atrai ou repele de acordo com o que pensamos, sentimos e criamos? Então, é através da leitura ou é através, eu vou chamar de onda magnética, mas eu não sei se dentro do espiritismo... Onda fluídica. Isso, chama onda fluídica. Então, é através desta onda que existe a captação. Ou é uma leitura? Olha, Morgana, infelizmente a gente não vai poder ficar alongando muito, mas eu diria para você que as duas coisas, que uma não anula a outra. Tá? Faz uma leitura, mas também vai captar as ondas. Acho que é uma simples adequação de termos, né, Adolfinho? Acho que, pelo menos, particularmente, aqui ele se utiliza ler, né, mas é uma adaptação de termos, o que seja mais adequado à circunstância do que você pretende expressar com a sua fala. Mas Kardec se utiliza do termo ler, enfim, é um termo que expressa bem o que ele queria dizer ali naquele momento. Então, ler seria uma boa opção, mas a gente pode pensar em todos os verbos aí possíveis também que sejam sinônimos de ler, porque a ideia é de que o espírito entende o seu pensamento. Exato. Se é ler, se é perceber, se é... Enfim. Exato. São só sinônimos, né? Uma questão de adequação de termos para a melhor expressão do seu próprio pensamento. No caso, Kardec utiliza ler. E na semana que vem, gente, porque infelizmente nós temos que encerrar, né? Professor, que às vezes faltando 5 minutos ele deixa, mas não pode passar 5 minutos, não. Tá bom? Adorei o estudo, acho que é assim mesmo que tem que ser, viu? Quanto mais a gente puder conseguirmos entender esses ensinamentos tão profundos, porque são profundos, é melhor para todos nós, viu? Eu acho que hoje aqui nós conseguimos fazer o estudo de hoje uma aula muito legal, porque tenho certeza que eu não sabia que era assim. Eu não pensava que era assim. Mas vocês viram, né, gente? Está no livro. Vocês viram que nós pegamos o parágrafo, né? É o que está escrito no parágrafo. Então, desencarnou, não tem mais esse corpo material. Não tem. Não é. É um corpo fluídico. Ah, mas ele normalmente conserva a última aparência. Né? Mas conserva o quê? De rosto. Por quê? Porque não precisa de pé para andar. Entendeu? Não precisa de boca para comer. Não precisa. É espírito. Tá? Ok? Então, vamos encerrar, viu, Ana Flávia? Porque senão daqui a pouco alguém levanta a mão e aí não tem jeito. Joia, então, com muita alegria, né, no coração, a gente vai encerrar. Eu vou pedir para a Zilda, se tem como a Zilda fazer a prece final para a gente. Você faz, Zilda? Faço sim, Ana Flávia. Obrigada, amor. Senhor Jesus, neste momento te agradecemos por tudo que vós tem nos concedido, esses bons ensinamentos para a nossa evolução. E te agradecemos por tudo que tem nos conduzido até hoje, neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E livrai-nos, Senhor, de todos os maus. Que assim seja.